Estamos iniciando o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, através dos canais do Grupo K de televisão e também do nosso site, o www.diretodebrasilia.com.br e em todas as mídias sociais. E hoje nós estamos recebendo aqui um antigo amigo do Direto de Brasília, já mostrou toda a sua capacidade em vários fóruns nacionais e internacionais, chegou recentemente de um fórum importantíssimo em São Paulo e é nosso convidado hoje, o professor Ricardo Caldas, mais de 20 livros editados, tem um currículo invejável e nós temos muita alegria em revê-lo e tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, eu agradeço demais o convite. E é professor da UNB, né? Professor da UNB também. Hoje mesmo ainda estava dando aula, né, professor? Como é que foi essa experiência, mais uma experiência, para mostrar aos investidores externos que o Brasil está num bom momento? Foi muito interessante, a programação do fórum está disponível na internet, é uma programação muito rica, fizeram muitas mesas, inclusive mesas simultâneas, né? E eu tive a honra e o privilégio de participar de uma mesa especificamente sobre cenários políticos e eleitorais, né, e econômicos para 2018. E o cenário político para investidores, o que eles estão enxergando no Brasil e a sua posição, a sua opinião a respeito desse cenário? Ali na nossa mesa em particular, a gente não teve nenhum investidor se manifestando, mas o ponto que eu defendi na mesa durante os debates é que o investidor que quiser vir para o Brasil, ele tem que pensar sempre a médio e longo prazo, porque se ele for parar para olhar a questão política, a questão eleitoral, etc., ele pode ficar meio desgostoso e até não querer continuar com os investimentos. Mas aquele investidor que tiver uma visão de médio e longo prazo, saber que aquele que souber, né, que já tiver em mente que o que ele está investindo aqui vai ser recuperado não em um ou 2 anos, mas que é um investimento para 5, 10, 15, 20 anos, que é como os japoneses trabalham, certamente esse investidor não terá o que reclamar. Agora, professor, nós estamos há 5 meses de uma eleição para presidente, né? E também para deputados, governadores. E o Brasil, acho que nunca viu, nunca presenciou, nunca esteve diante de uma situação tão inusitada como essa na política brasileira. O senhor acha que, como é que o senhor vê que essa coisa pode caminhar? Olha, com certeza, eu tenho acompanhado várias eleições, não é segredo para ninguém isso, mas com certeza essa eleição eu diria que é a mais imprevisível de todas. E eu diria que a atual eleição de 2018 deixa a eleição de 1989, que foi uma eleição muito disputada e muito fragmentada, né, realmente no chão, vendo poeira, né? Nós temos alguns fenômenos novos que são interessantes. A gente tem uma polarização entre direita e esquerda que eu não conheço, que eu não me lembro de ter havido no Brasil de uma forma tão forte e tão realmente destacada, né, com cada parte, né, fazendo... Mas a que o senhor atribui isso, professor? Olha, eu diria que o mundo mudou muito nos últimos 20 anos. A queda do Muro de Berlim fez com que os conceitos todos mudassem muito rapidamente e a gente tem esse fenômeno novo que eu mencionava, que são as pessoas que agora no Brasil se dizem conservadoras e se dizem de centro-direita ou de direita. Isso não acontecia há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Então nós temos agora as pessoas tomando posições, se dizendo orgulhosas, como acontece nos Estados Unidos, de serem conservadoras ou de serem liberais ou de serem isso ou serem aquilo. Então essa questão ideológica está muito forte nessa eleição. E temos um fato que a gente não pode simplesmente não olhar ou não perceber, é que um dos principais candidatos está preso, literalmente preso, e corre o risco de não ter a sua candidatura autorizada pelos órgãos competentes. Então, essa situação eu não lembro do Brasil ter passado nos últimos 20 ou 30 anos. Que tendência que o senhor acredita que o Brasil pode começar a compreender, considerando que essa esquerda, por exemplo, está sendo modificada, a compreensão do brasileiro está sendo modificada? Essa mudança, essa queda no Muro de Berlim, ela realmente gerou uma mudança e uma quebra de paradigmas. Isso é inegável. E uma prova do que eu estou dizendo é que vários partidos comunistas tiveram que mudar de nome, inclusive o nosso. Então hoje ninguém mais é um defensor aberto do comunismo, né? Então esse grupo
de extrema esquerda, ele não existe mais. Então ele alterou de nome, nós temos outros partidos no Brasil que se dizem de centro-esquerda, de esquerda, etc., mas esse grupo que defendia o chamado SRE, que é o socialismo realmente existente na União Soviética, no leste europeu, e mesmo, por que não dizer, em Cuba, na Coreia do Norte, ele mingou. Mas, por outro lado, nós tivemos um crescimento no Brasil exponencial dos partidos de centro-esquerda, sociais-democratas ou socialistas. E o Partido dos Trabalhadores, aqui não vai nenhum elogio ou crítica, é um exemplo disso. E um outro fato que reforça esse ponto é o aspecto, né, é o fato mesmo eleitoral, de que o Lula hoje lidera as pesquisas quando o nome dele é incluído entre os possíveis candidatos. Se a gente considera uma possível decisão contrária à candidatura dele e o nome dele é excluído, a gente tem um salto muito grande do número de eleitores indecisos ou que não pretendem votar, que corresponde a um eleitor potencial do presidente, que estaria em torno, de acordo com os últimos números que eu vi, entre 28% e 29% dos votos totais. Em relação aos partidos, acho que há um crescimento do centro-esquerda, então dos partidos de centro-esquerda? Eu diria que o Brasil, como já dizia o finado e saudoso, né, ex-presidente Jânio Quadros, né, o Brasil nunca acreditou em partidos. O ex-presidente Jânio Quadros dizia que no Brasil os partidos são rótulos, essa é a expressão que ele usava. É verdade. São siglas, né? Como rótulos ou siglas de... Mas ele falava rótulos porque ele fazia uma alusão à garrafa, como se fossem rótulos de garrafa. Você tira um rótulo, coloca outro e tal. E é tudo a mesma coisa. E isso não mudou. Infelizmente, o que a gente viu nos últimos 20 anos, e aí eu citaria desde o... Não diria tanto no governo Sarney, porque foi um governo atípico, mas do governo Collor até o atual governo Temer, o que nós vemos claramente é que os partidos eles transitam e se movimentam em torno de quem está no poder, em torno do presidente da República. Então, as coalizões que existem no Brasil, e eu não gosto daquela expressão do presidencialismo de coalizão, porque dá a impressão que a gente montou uma coalizão como se monta um governo na Alemanha ou no Reino Unido, né? Mas, na verdade, o que nós temos é um agrupamento político, onde dentro muito mais de cooptação do que de coalizão. Perfeitamente. Só acho que a questão do segundo turno, por exemplo, que geralmente acontece há um aqui, realinhamento, exatamente. Realinhamento. Mas o meu ponto é que essas coalizões não são feitas em função de questões ideológicas, mas simplesmente de trocas, de barganhas, dos ministérios que eu vou receber e tal, e o presidente, o governo de um modo geral, de olho em quantos deputados aquele partido tem, qual é a votação daquela bancada, se ele vai me apoiar nas questões ditas de interesse nacional. O senhor, na sua avaliação, considera que existe também uma influência que está acontecendo, por exemplo, na Itália, na França, né, nos países onde cresceu uma tendência mais de centro-direita? Isso pode se repetir no Brasil? Eu diria que essa chamada onda neoconservadora, ela está acontecendo. Aconteceu mesmo aqui na América do Sul. Sim. Não apenas... Sim, Argentina. Não apenas no Reino Unido, Itália e Alemanha, para não mencionar a própria França, né, que foram exemplos disso. Sim. Mas mesmo na América do Sul, nós temos o caso da Colômbia, tivemos o caso do Peru, que o presidente foi eleito com um discurso ultrapopulista e quando chegou o governo mudou de linha. E a nossa vizinha, para finalizar, a Argentina, onde você teve um governo claramente conservador eleito. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, ainda temos que falar de crise, de greve, de influências que estão acontecendo na economia do Brasil e que podem ter resultados ou efeitos nas eleições. Vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos.